Hoje eu quero falar sobre esperança e confiança no Senhor. Salmos 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são muito mais do que se pode contar. São tantas bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Como tudo acontece no invisível, muitas vezes a gente não tem noção de tudo aquilo que Deus faz. E nesse exato momento, eu sei que pessoas estão passando por situações que estão testando a sua fé, sua confiança, sua esperança no Senhor. Você que está acompanhando essa mensagem pode estar vivendo esses momentos desafiadores nesse exato momento na sua vida. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu esse salmo exaltando Deus e o cuidado que o nosso Senhor tem com aqueles que se voltam verdadeiramente para Ele. Esperar com confiança no Senhor e ter o privilégio de Deus inclinar os seus ouvidos, ouvir o nosso clamor, a nossa súplica. Nos meus piores momentos, eu senti a presença de Deus cuidando de detalhes que só depois da tormenta que se tornaram visíveis e que eu pude notar o quanto meu Pai Celestial cuida de mim. Assim como diz a palavra, Ele me tirou de um poço de destruição, lamaçal de pecado. Ele restituiu a dignidade que eu havia perdido. Ele me curou as feridas, ergueu-me do chão, me retirando daquele lugar do qual o inimigo já tinha total controle da minha vida e me colocou num lugar seguro. Firmou os meus pés sobre a rocha, que é Jesus, e firmou novamente os meus passos, até porque eu não conseguia nem caminhar mais. Eu sei que você pode estar vivendo tudo isso, dia após dia. Ele está me ensinando a ser grato. O quanto eu tenho que aprender com o Senhor, ser grato em tudo, colocando em meus lábios o louvor que agrada ao Pai. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor, porque vão ver na minha vida o que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo comigo, com a minha casa. Todos saberão o que Deus fez em minha vida, porque eu terei o maior prazer de poder contar quem Deus é. Apresentarei a todos essa água viva, esse caminho, indicarei, assim como João Batista indicou o caminho para Jesus, farei a mesma coisa, indicando, só Jesus é o caminho. E a escolha vai ser sua, assim como a escolha sempre foi sua. Muitos irão querer provar essa água viva. E bem-aventurado aquele que deposita a sua confiança naquele que se volta para você em seu pedido de socorro. Deus para tudo para dedicar sua atenção à sua vida. Ele sabe do seu sofrimento, Ele sabe da sua dor. E Ele sabe o quanto é necessário, muitas vezes, a gente passar por esses períodos para a gente poder saber reconhecer quem verdadeiramente Deus é. A sua necessidade, o seu sofrimento, a sua dor, jamais vai passar despercebida aos olhos do Senhor. São tantas as maravilhas que Ele tem operado na minha vida e os seus desígnios que é impossível contar. São muitas as bênçãos derramadas todos os dias em nossa vida. Deus nos ensina através da sua palavra a perseverar na fé, mesmo e principalmente diante dos desafios. Sabe, durante essa semana eu estava falando exatamente isso com a minha esposa. Alimentar a minha fé, muitas vezes com os próprios desafios que vêm sobre a nossa vida. Que muitas vezes a gente desfalece na fé e Deus coloca pessoas ao nosso redor para poder nos ajudar, para poder cooperar nessa difícil trajetória chamada vida, porque não é fácil. Deus nos ensina através da sua palavra a perseverar na fé, só que tem momentos que a gente fraqueja, tem momentos que é difícil, parece que todo o peso do mundo está sobre os nossos ombros. Só que o poder de Deus é expressado exatamente nesses momentos. E Ele nos mostra
que a gente deve confiar nele. Em todos os momentos, reconhecer a sua fidelidade com todos aqueles que o buscam de coração aberto. Venceremos nele, somente com ele, que tem todo o poder para nos livrar de todo o mal e de qualquer laço de morte que o inimigo nos preparou, nos prendeu através do pecado. Davi esperou no Senhor, recebeu do Pai a resposta. E esse mesmo Deus, poderoso, longânimo, amoroso, hoje está à nossa disposição, hoje e sempre. Ele é o mesmo, ele não muda. Há apenas uma oração de distância. Ele está preparando bênçãos sem medidas para serem derramadas sobre a nossa vida. Paciência, fé em Deus. É assim que, como Davi, conseguiremos vencer. Como é feliz o homem que deposita a sua confiança e esperança somente no Senhor. Com felicidade, Davi conta a todos sobre os feitos do Senhor. E que a gente possa agir da mesma forma, da mesma maneira, contando a todos quem Deus é em nossa vida. E o Senhor espera exatamente isso, a dependência, buscar a misericórdia e a proteção do Pai mediante as provações da vida, que vão vir. E quando nós reconhecemos o quanto nós somos frágeis, pequenos, nós começamos a deixar que Deus opere maravilhas em nós e através de nós. Busque no Senhor e receba daquele que jamais deixa um filho sem resposta. Ele te espera, ele te aguarda, ele é o seu abrigo.